Bom, pessoal, volumes, ainda dentro do assunto de prisma, né? Mas vamos falar aqui sobre volumes. Volume de um sólido, né, é um número real associado ao seu tamanho, né, ao tanto que ele ocupa de um espaço. Então, coisas que ocupam a mesma quantidade de espaço possuem volumes iguais, tá? E basicamente a gente vai medir volume através das unidades metros cúbicos, centímetros cúbicos ou litros, tá? Essas são as unidades que a gente tem. Então, por exemplo, se você pegar aqui um cubo que tem como arestas 1 metro, por definição, esse cubo vai ter um volume de 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Ele vai ter um volume de 1 metro cúbico. Beleza? Em 1 metro, pessoal, cabem quantos decímetros? 10. Então, você consegue repartir isso aqui em 10. Esse lado aqui você também consegue repartir em 10. E esse lado aqui você também consegue repartir em 10. Então, dentro de um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, você consegue colocar 1000 cubinhos de lado, 1 decímetro, 1 decímetro, 1 decímetro. Tá? Esse cubinho aqui, de 1 decímetro por decímetro por decímetro, ele tem como volume 1 decímetro cúbico. E nesse cubão de 1 metro por 1 metro por 1 metro, você consegue colocar 1000 desses. Isso significa que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. Tá? Essa conversão aqui a gente pode fazer substituindo metro por 10 decímetros. E aí você chega na mesma coisa. Então, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 decímetros cúbicos. E é assim que a gente trabalha com a conversão. Tá? O decímetro cúbico, pessoal, ele também recebe o nome de litro. Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Pensa na Coca-Cola, né? Se você compra uma Coca de 2 litros, o que você acha que você está comprando? 1 metro cúbico de Coca-Cola, 1 decímetro cúbico de Coca-Cola ou 1 centímetro cúbico de Coca-Cola? 1 metro cúbico, pessoal, é muita coisa. É 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Tipo uma sala. Você não compra 2 salas de Coca-Cola quando você vai no mercado comprar Coca. E você também não compra 2 centímetros, porque os centímetros é minúsculo, ó. Tá bom? Você não compra 2 cubinhos de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro de Coca-Cola. Tá? O ideal aí é o decímetro, ó. É uma unidade mais apropriada para você trabalhar, para você converter para litros. Tá? Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. Isso significa que 1 metro cúbico, que é 1000 decímetros cúbicos, vai ser 1000 litros. Ou 1 quilolitro. Tá? E 1 centímetro cúbico, que é 1 sobre 1000 litros, vai ser aí o chamado ml, mililitro. Mililitro. Tá? Então, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro é esse cubinho aqui que tem como volume 1 ml. Então, quando você compra um perfume aí, sei lá, de 100 ml, 200 ml, você está comprando aí 200 centímetros cúbicos, 200 cubinhos de 1 centímetro de perfume, por exemplo. Beleza? O centímetro é um pouco menor que isso, né? Centímetro é tipo isso. Ó. Tá? Então, isso aí que é ml. Aí, pessoal, a ideia de volume aqui é verificar quantos cubinhos desses cabem dentro dos nossos prismas. Né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, esse paralelepípedo reto retângulo, que tem aqui como os lados A, B, C, né? A gente quer saber quantos cubinhos a gente consegue colocar aqui, ó.
Aí você escolhe a unidade do seu cubo, que você quer ver quantos cubinhos de 1 centímetro cúbico cabem aqui dentro, ou quantos cubinhos de 1 metro cúbico cabem aqui dentro, tá? Então, o volume, ele vai ser dado aí por A vezes B vezes C. Ou seja, você vai multiplicar as 3 dimensões do seu paralelepípedo. Beleza? Mas, assim, levando para os prismas em geral, o volume ele é definido aí como a área da base vezes a altura. Tá? Então, se você pega aqui aquele prisma hexagonal que a gente acabou de calcular, a área lateral dele, né, a área total, se você quer calcular o volume disso aqui, ó, desse prisma hexagonal, você tem que fazer a área da base vezes a altura. E a área da base eu tenho aqui. A área da base a gente achou, tá bom? Então, o volume desse prisma hexagonal vai ser 3a ao quadrado raiz de 3 sobre 2 vezes h. Tá? A área da base vezes a altura. Então, é assim que a gente vai calcular o volume dos prismas, tá, pessoal? A área da base vezes a altura. Aí, se a gente passa por uma pirâmide, o volume vai ser calculado de maneira diferente. Porque não vai ser a área da base vezes a altura. Se você calcular a área da base vezes a altura de uma pirâmide, você estaria calculando o volume do prisma. Desse prisma aqui que circunscreveria a sua pirâmide. Mas a gente vai falar sobre pirâmides nas próximas aulas aí, e não agora, tá? Mas basicamente a área do prisma o volume do prisma, né, perdão, é a área da base vezes a altura. Pessoal, foi mal que eu tô indo meio rapidinho, porque nosso tempo tá se esgotando. Nosso tempo de aula. Mas isso daí pelo menos eu acho, né, um assunto tranquilo de geometria espacial. Porque se você tá com a geometria plana boa, você não vai ter problema nisso aqui. Qual que é a dificuldade do exercício? É achar a área do hexágono, é achar a área do octógono, do decágono. Porque a geometria espacial, a única coisa que você faz é multiplicar por um h. Aí acabou. O desafio está em encontrar a área, né? E a área está no 2D. Então, os problemas de geometria espacial, muitas das vezes, nada mais são do que problemas de geometria plana, com uma dimensão extra ali. Tá bom? Bom, galera, eu vou deixar aí, junto com a lista de exercícios de vocês, né? Vocês estão recebendo aí uma lista de exercício dessa aula. A lista de exercício aí, ela contém exercícios sobre poliedros e prismas, tá? Nessa lista de exercício, eu também estou trazendo um textinho de aprofundamento sobre o princípio de Cavalieri, tá? Aí, né, quem quiser dar uma olhadinha aí, né, principalmente quem pretende prestar um ITA da vida, dá uma lidinha aí no princípio de Cavalieri, tá bom? Mas o que o princípio fala? Ele fala assim que se você tem sólidos, né, formados por superfícies equivalentes, né, tipo assim, vamos pegar aqui, só para acabar a aula, tá, pessoal, ó. Mas vamos pegar aqui, por exemplo, esse paralelepípedo reto, e eu vou pegar um paralelepípedo aqui, ó, com mesma base, só que oblíquo, tá? Então, esse cara aqui, ele tem aqui uma área da base e uma altura. Esse cara aqui ele tem a mesma área da base e a altura dele, ó, que é calculada daqui até aqui, é igual. Então, a diferença desses dois sólidos aqui, ó, é que esse aqui, ele tá entortado, né? O princípio de Cavalieri diz aí que esses dois sólidos aqui, eles terão o mesmo volume. Porque se você divide esse cara aqui em vários pedacinhos, ó, e você divide esse cara aqui em vários pedacinhos, e você calcula os volumes desses paralelepípedozinhos aqui, ó,
como se fossem retângulos, ó, vai dar a mesma coisa, tá? É basicamente isso que o princípio de Cavalieri diz. Eu não vou entrar muito em detalhes nisso aqui não, porque isso aqui já tá com o pezinho no cálculo, tá bom? No cálculo de ensino superior, então não vou nem entrar em muito detalhe nisso aqui não. Mas basicamente o que esse princípio diz é que se o seu sólido ele é oblíquo ou reto, não importa. A área da base dele, o volume dele vai ser a área da base vezes a altura, tá? Levando aí uma comparação com a geometria plana, pessoal, dá uma olhadinha nesses dois triângulos aqui, ó. Esse triângulo aqui, ele é retângulo com altura H e base B. Esse outro triângulo aqui, ele tem base B e altura H. A geometria plana nos diz que esses dois triângulos eles têm a mesma área. Então, S1 é igual a S2, porque a base é igual e a altura é igual. A área, então, seria a base vezes a altura sobre 2. Na geometria espacial, é exatamente a mesma coisa, tá bom? O volume desse cara aqui, que é o V1, vai ser igual ao V2, tá? Porque eles têm a mesma área da base e a mesma altura. E é isso que o princípio de Cavalieri nos coloca a refletir. Ele fala assim, esses dois sólidos aqui eles terão o mesmo volume, porque você consegue seccionar os dois, e toda secção que você faz, o polígono que aparece é igual para os dois, tá? Por isso que você pode falar que os volumes são iguais, tá? Então, se você pretende aí prestar um ITA da vida, dá uma lidinha no princípio de Cavalieri, tá bom? O restante da galera também, se quiser ler por curiosidade aí, fica à vontade, tá? Mas o que a gente precisa levar do princípio, né, que aí é para todo mundo, não só para quem vai prestar ITA, é que mesmo se o nosso prisma for oblíquo, o volume continua sendo área da base vezes a altura, assim como acontece na geometria plana com áreas. Beleza? Ufa! Bom, galera, falamos muita coisa aí, né? Perdão ter corrido um pouquinho aqui no final. É porque na aula de ontem eu já passei do horário, então não quero sugar muito tempo de vocês, não. Mas basicamente é isso que eu tinha para falar. Falamos aí tudo sobre poliedros, falamos aí tudo sobre prismas. Na aula da semana que vem, a gente vai retomar a geometria espacial com pirâmides. Então, vamos falar sobre pirâmides. Provavelmente, vamos falar sobre cilindros também. Depende aí de como correr o tempo da aula. Tá? E essa daí é a sequência que a gente vai estudar, né? Agora a gente vai ver que nem a gente viu prisma hoje, semana que vem é pirâmide, aí vem cilindro, cone, esfera. E a gente vai estudando sólidos por sólidos. Beleza? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado aí pela atenção e participação de vocês. E até a próxima.